Alô, você, estudante de Cálculo 2, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo das integrais triplas, agora usando as coordenadas cilíndricas. Vamos olhar essa pequena questão aqui. Calcule a integral tripla da função z sobre o sólido w, sabendo que w é limitada pelas superfícies abaixo. Z igual a raiz quadrada de 8 menos x quadrado menos y quadrado, e z é igual a x quadrado mais y quadrado. Eu fiz uma pequena animação aqui, usando o nosso querido GeoGebra, certo? Observe, a equação z igual a x quadrado raiz quadrada de 8 menos x quadrado menos y quadrado é a equação de uma esfera. Observe que se a gente elevar ambos ao quadrado, a gente vai eliminar a raiz, passando x quadrado e menos y quadrado para onde está z quadrado. A gente vai ficar com a equação da esfera, x quadrado mais y quadrado mais z quadrado igual a 8. Tá certo? Então, é essa esfera aqui, azulzinha aqui, ó. Tá certo? Bem, nesse sólido, essa esfera vai corresponder ao teto, né? A parte superior do sólido, né? A parte inferior do sólido é a equação desse cone que a gente está vendo aqui, né? Que cone é esse? A função z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, né? Esse cone aqui. Então, quando a gente for passar para as integrais triplas e passar para as coordenadas cilíndricas, a gente vai ver que o z vai variar da função que está aqui em roxo, né? Que é essa z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, e vai sair nessa calota esférica aqui, tá certo? Bem, vamos fazer agora lá no nosso exercício os intervalos de integração. Observe só. Vamos fazer aqui os intervalos de integração. Aqui a gente vai ter o z variando. Observe, ela começa em x quadrado mais y quadrado na raiz, né? Porque é um cone, tá? Ele começa aqui e termina aqui, ó. Termina na esfera, na calota esférica, lá em cima. Tá certo? Bem, o z está bem claro aqui. O nosso y e o nosso x, a gente precisa ver qual é a projeção, qual é a interseção dessas duas superfícies, né? Voltando lá para o nosso GeoGebra, observe que é uma circunferência. Então, a gente vai precisar saber qual é a equação da circunferência, que é a interseção dessas duas superfícies, né? Então, a gente vai fazer um pequeno sistema para encontrar essa interseção. Então, a gente vai fazer um sisteminha aqui, ó. A gente vai fazer z igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, e z igual a raiz quadrada de 8 menos x quadrado menos y quadrado. Igualando as duas equações, ficamos com raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado igual a raiz quadrada de 8 menos x quadrado menos y quadrado. Podemos elevar ambos ao quadrado, certo? E aí a gente vai poder eliminar as raízes. E aí ficamos com x quadrado mais y quadrado, passa o menos x quadrado menos y quadrado para o primeiro membro. Observe que nós vamos ficar aqui com o quê? Com 2 que multiplica x quadrado mais y quadrado, porque a gente tem 2x quadrado e 2y quadrado. Então, a gente vai ficar dividindo ambos por 2. Vamos ficar com x quadrado mais y quadrado igual a 4. Então, a gente vai ficar aqui, eu vou fazer um pequeno rabisco aqui, tá?
a gente vai ficar com a circunferência cujo raio vai ser 2, né? Cujo raio vai ser 2, como equação, com a nossa base, né? Colocar aqui o x e o y, certo? Vai variar de 0 a 2 aqui, ó. Tá? Então, vamos colocar aqui os intervalos de integração. O meu x vai variar de uma função a outra, mas eu já vou passar isso para coordenadas cilíndricas, fica bem mais fácil, tá? Então, passando para coordenadas cilíndricas, eu vou ter o meu θ variando. O meu θ vai ficar variando de 0 a 2π. O meu r vai variar de 0 a 2. E o meu z, coordenadas cilíndricas, né? O meu z vai variar, observe, o z aqui, x² mais y², eu posso transformar em r². A raiz de r² é o próprio r. Então, vai ficar r e menos x² menos y². Eu posso colocar o menos 1 em evidência, vai ficar menos 1 que multiplica x² mais y², que é r². Então, vai ficar a raiz quadrada de 8 menos r². Certo? Agora, eu posso pegar a minha integral tripla no sólido W da função z dA e passar ela para a integral em coordenadas polares. Vai de 0 a 2π aqui, de 0 a 2, de r a raiz quadrada de 8 menos r², da função z. Lembrando que eu tenho que colocar o jacobiano, dz, dr, dθ. Eu ainda posso separar aqui, observe que zr, dz, dr, dθ, que o dθ não tem ninguém com θ aqui, nenhuma função em função de θ. Então, o meu θ pode ficar separado. Vai facilitar meus cálculos, né? Vou ficar com de 0 a 2π dθ separado. Eu posso pegar esse r e deixar ele fora, né? A função em função de r fora aqui, tá certo? E aqui eu posso integrar só o meu z, que vai ficar z² sobre 2, variando de r até a raiz quadrada de 8 menos r². dr dθ. Muito bem. Essa integral aqui do dθ aqui, ó, o θ vai ficar 2π e 0, vai ficar 2π. 2π menos 0 é 2π, certo? Aqui, esse 2 daqui eu posso até colocar fora, porque é uma constante, certo? Integral de 0 a 2 de r. Observe, aqui eu vou colocar, no lugar de z², eu vou colocar raiz quadrada de 8 menos r². Isso vai ficar ao quadrado, menos o r². dr. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, ó, vai ficar bem mais fácil a minha vida. Vai ficar π, que multiplica a integral de 0 a 2. Ó, aqui o quadrado vai eliminar minha raiz, certo? Então, eu vou ficar com 8 menos r² menos r². Então, eu vou pegar o meu r e multiplicar por 8 menos 2r². E agora, fazendo distributivo, vou ficar com 8r menos 2r3 dr. Agora eu vou integrar. Fazendo a integral aqui, eu vou ficar com o mesmo π, né? Só esperando a vez dele, né? Aqui eu vou ficar com 8
R ao quadrado sobre 2, menos 2, que multiplica R à quarta sobre 4, variando de 0 a 2. E aqui são contas simples, né, que a gente pode fazer. A gente pode dar uma melhorada aqui, dividir 8 por 2 vai ficar 4. Pode dividir 2 por 4, vai ficar um 2 aqui no denominador. E aqui eu posso jogar o 2 no lugar dele, né? Então, o 2 vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado, menos 2 à quarta, dividido por 2. 4 vezes 2 ao quadrado dá 16. 2 à quarta dá 16, dividido por 2 dá 8. 16 menos 8 dá 8. 8 vezes π. 8π unidades, né? Como a gente não está pedindo aqui massa, nem volume, nem nada disso, então a gente pode dizer simplesmente que a integral tripla é 8π. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo.